Diz assim o texto: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditos todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não é, sabê-lo-ei. 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade e toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 50 para 50 justos, 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Instituiu, não se ire o Senhor. Aliás, insistiu Abraão: não se ire o Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor nos abençoe com a mesma, que ela venha falar aos nossos corações nesta noite, nós possamos sair daqui fortalecidos, Pai, entendidos dessa palavra, dessa mensagem que o Senhor quer nos dar nesta noite. Ó Deus querido, que toda distração, meu Deus, tudo aquilo que venha roubar, Pai querido, a semente que vai ser lançada, porque a tua palavra diz que a semente que cai na beira do caminho, vem as aves do céu, que representam os demônios do inferno, para roubar, para que ela não produza, meu Deus querido, e que ela não cresça, que ela não germine. Então eu quero em nome de Jesus paralisar toda ação maligna do inferno que vem para roubar, ó Deus querido, a semente que vai ser lançada. Em nome de Jesus, que esta semente venha cair nos corações preparados, bons, ó Deus querido, terra fértil, para que ela produza 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Sente-se.
Glória a Deus. Eu quero hoje falar como tema sobre o poder da intercessão. Deus tem falado muito intimamente por esses dias no meu coração sobre a intercessão. Inclusive eu tive um sonho que é mais para uma revelação, porque sonhos a gente tem todos os dias, mas aquilo que vem da parte de Deus, você não se esquece, fica guardado, fica gravado. E aconteceu o seguinte, diz que vinha uma notícia, ouvia-se uma notícia, em via rádio, televisão, internet, que uma tempestade muito grande iria destruir a cidade onde nós estávamos, que iria varrer aquela cidade. Era a meteorologia dando o seu, falando sobre o tempo. E aquela tempestade era muito forte, que não havia nenhuma possibilidade dela não chegar e não varrer a cidade como um furacão, destruindo tudo. E aí eu saía da casa onde eu estava, porta fora para o meio da rua, e tinha muitas pessoas. De repente se levantava, a gente olhava para o céu e eu via uma grande nuvem espessa, preta, muito grande. E eu dizia assim, puxa, está vindo a tempestade mais rapidamente do que a gente esperava. E as pessoas mesmo assim se entravam meio que num alvoroço. E eu levantava minhas mãos e começava a repreender a tempestade. Porque eu tenho mais ou menos um costume, assim, eu sempre quando eu vejo uma tempestade muito forte se levantando, eu tenho o costume de repreender a tempestade baseado na palavra de Deus, em Jesus Cristo mesmo, onde a Bíblia diz que ele repreendeu a tempestade e que tudo se fez bonança. E aí eu erguia minhas mãos e começava a repreender bem alto em nome de Jesus no meio de todas as pessoas. E aquela nuvem vinha cobrindo tudo. Eu saía daquele lugar e entrava na casa e saía por uma outra porta, em uma outra rua. E a tempestade estava, havia aquela nuvem, estava muito, assim, a previsão era de destruição total. E aí eu olhava para o céu e começava a repreender novamente com as mãos erguidas. E de repente, em meio àquela nuvem, apareceu um clarão, o céu azul. E eu continuei repreendendo a tempestade. E aí, de repente, aquelas nuvens foram se dissipando e foi embora. E não caiu nenhuma gota de água no chão. E é interessante que aí depois eu chegava para as pessoas muito empolgadamente, dizendo o seguinte: vocês viram o que aconteceu? O milagre que aconteceu? A intervenção de Deus, você viu o que Deus fez? E falava empolgadamente com as pessoas. Só que as pessoas, todas as pessoas, elas olhavam para mim, assim, não entendia e não tinha essa percepção que era Deus quem tinha feito aquilo, quem tinha livrado, dado aquele livramento àquele lugar e aquelas pessoas. E elas tratavam-me com um desdém. Isso aí é uma coisa natural. A tempestade se formou, mas foi embora, está tudo certo. E aí eu acordei entre aquela decepção de dar o testemunho do que Deus tinha feito e as pessoas não entendendo e não compreendendo. E às vezes, queridos, nós não sabemos, mas quantas são as vezes que nós temos livramentos da parte de Deus e que nós não entendemos e compreendemos, mas porque tem alguém que está intercedendo, está tendo uma vida de intercessão por trás
de muitas pessoas e de nós mesmos. E quantas são as vezes que nós temos livramento da parte de Deus. Só que esse livramento da parte de Deus, muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos e tratamos as coisas como tudo natural. E eu quero hoje falar, baseado nesse texto e em outros textos bíblicos, acerca do poder da intercessão. Porque nós vivemos em tempos de imediatismo, em tempos da tecnologia, da internet, do fast food. E tudo hoje em dia, nós estamos programados psicologicamente para fazer tudo rápido. Estamos programados a não esperar. Estamos programados a não separar tempo para algumas coisas que deveria ser essencial em nossas vidas. E por conta disto, não só a igreja ou a humanidade, no modo geral, temos entrado por esse caminho de tudo muito rápido, muito imediato, e até mesmo a vida espiritual tem se tornado muito superficial, tem se tornado muito imediatista. E quando eu falo que é se tornado muito imediatista, é que nós, na nossa programação da nossa mente, de que tudo tem que acontecer ao nosso tempo, e o mais rápido possível, e quando não acontece, nós desistimos, abrimos mão e já pulamos aquela página. E isso também acontece na dedicação da nossa vida pessoal com Deus. Nós vivemos uma geração de que já não existe um clamor prolongado, uma busca prolongada a Deus, a separação de um tempo maior para o Senhor. Se nós programarmos e fizermos, por exemplo, olha o trabalho que nós temos, muitas vezes quando nós programamos algum trabalho mais prolongado, por exemplo, como um resgatão, que é um dia todo, como um trabalho do encontro, do reencontro, nós vemos a dificuldade das pessoas de se dispor a uma dedicação maior, porque existe a necessidade de abrir-se mão de muitas coisas. E isso também se reflete na nossa vida de oração, de comunhão. Se reflete também na nossa vida de dedicação a Deus pessoalmente. E muitas vezes, muitos de nós vivem superficialmente porque nós não dedicamos um tempo maior para a intercessão e para a oração. E aí eu queria falar hoje um pouco sobre esse texto. O texto lido faz parte de uma história já ocorrida entre Deus e os anjos, Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu tenho até pregado sobre esse texto. A gente sabe, os irmãos sabem, Ló e sua família e todos aqueles que o acompanhavam estavam residindo em Sodoma. E Ló, apesar de tudo, ele se mantinha justo, se mantinha um homem que tinha uma comunhão maior com Deus. E ele clamava a Deus por conta daquela situação em que ele convivia naquela cidade. Uma cidade de depravação, uma cidade onde não se tinha respeito. E Jó orava e clamava a Deus. E o clamor de Ló, aliás, de Ló, às vezes eu confundo aqui os personagens, irmão, mas é assim mesmo, né? A gente que lida com bastante personagem. Outro dia eu estava ouvindo uma ministração aqui, ia falar de
de Sara, estava falando de Rebeca toda hora. É Rebeca, Rebeca. Eu falei, meu, onde eu estava com a cabeça, o negócio de Rebeca, lá no lugar de Sara. Então, às vezes a gente muda um pouquinho os personagens aí, mas o importante é o conteúdo da mensagem. E Ló, ele clama a Deus e a Bíblia diz que vem 3 anjos dos céus, aliás, vem o Senhor e 2 anjos. Eles estavam ali em uma teofania. Teofania é Deus escondido em alguma coisa. No caso, eles estavam como homens. E eles ali passam por Abraão, pela tenda de Abraão. E quando eles chegam à tenda de Abraão, Abraão os serve, Abraão os reconhece. E serve, e traz ali comida, traz ali bebida, e eles têm um tempo ali com Abraão. Abraão, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha tempo para estar com Deus. E quando Deus se manifestava, poderia ser através de uma pessoa. Ele sempre o reconhecia. É interessante isso, né? Eu me lembro que tinha um amigo meu muito próximo, e que era um vizinho, e eu, às vezes, queridos, estava lá dentro da minha casa e eu ouvia a sua voz na rua. Era um vizinho. É uma pessoa que a gente era muito próximo. E eu ouvia e eu o reconhecia pela sua voz. Então, quando nós temos comunhão com uma pessoa ou com o próprio Deus, nós temos a capacidade de discernir a sua voz, de compreender, de entender o que é que Ele quer de nós. E Abraão tinha essa capacidade, logo que reconheceu, foi lá e tratou-os da melhor forma. E quando eles estavam partindo dali para executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus então, ali ele falando com os anjos, ele fala assim, como que eu poderia fazer isso sem revelar ao meu servo Abraão? E revela ele. E a revelação da parte de Deus para Abraão tinha um propósito, queridos. Não era porque Deus queria fazer um mexerico, olha, eu vou fazer isso, Abraão. Ó. Não. Sempre Deus tem um propósito quando Ele revela algo a nós. E às vezes revela até de pessoas. E na maioria das vezes, na falta de sabedoria de muitas pessoas, em vez de fazer e executar o propósito da parte de Deus, a pessoa vai conversar com outras pessoas, e às vezes isso se torna um mal, né, para aquela própria pessoa. Mas Deus revela a Abraão e o propósito era de ouvir a intercessão de Abraão. Porque quando Deus revela algo a nós, é para que nós nos posicionemos como intercessores, a fim de que, através da nossa intercessão, Ele possa, sim, executar ou não aquilo que Ele tinha determinado. E Abraão, então, começa a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. E a conversa de Abraão com o Senhor era o seguinte: Senhor, se tiver 50 justos aí, nestas cidades, o Senhor vai executar os justos com os ímpios? Afinal de contas, o Senhor é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia e tal, nós lemos no texto. E o Senhor disse assim, não, Abraão, se tiver 50 justos ali, eu não vou consumir, não vou destruir a cidade por amor aos 50 justos. E Abraão foi insistindo na sua intercessão. Senhor, e se faltar 5 para 50? Se tiver 45 também não.
Senhor, permita-me uma vez mais, eu pós-cinza, falar contigo, que se tiver 40. E ele foi então, queridos, diante de Deus, ali numa intimidade que ele tinha com o Senhor, intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra. Até que chegou nos 10, numa quantidade que ele achava e pensava com ele mesmo, não é possível que não tenha 10 ali dentro. E o Senhor disse assim, se tiver 10, eu não vou executar os 10 justos com os ímpios. Mas ele não iria executar, queridos, exatamente porque havia uma intercessão de uma pessoa. Então, eu queria falar hoje um pouco com vocês acerca do poder da intercessão. Intercessão ao poder da intercessão. Primeiro é bom saber que ainda que haja intercessão, às vezes ela não funciona. Mas não funciona por não ter um ingrediente do outro lado suficiente para que Deus não execute o juízo. Há algumas situações, por exemplo, Sodoma e Gomorra não havia 10 justos, ainda que não houvesse 10 justos, só havia Ló e as suas 2 filhas, ali e a sua esposa. Ainda assim o Senhor permitiu que eles saíssem dali para que eles não fossem executados junto com os demais que estavam naquelas cidades. Mas a primeira coisa, a intercessão é para quem tem intimidade com Deus. Intercessão é para quem é filho. Intercessão é para quem é próximo. Só é intercessor aqueles que já foram adotados pelo Senhor ou tiveram experiência e conhece a justiça de Deus, a sua misericórdia e o seu amor. E tem a capacidade de saber que Deus, ele é poderoso, que ele é Deus que não muda, mas através de uma intercessão, ele pode mudar as circunstâncias. Intercessão é para aqueles que já têm comunhão. Quem não tem comunhão, ele não é um intercessor. Ele não consegue interceder. Ele consegue choramingar, consegue pedir, consegue até mesmo ter algum resultado através de outras pessoas, mas por si mesmo não consegue. Porque o intercessor que não reconhece a misericórdia do Senhor em si mesmo, não pode ser um intercessor. Abraão, ele sabia que ele estava naquela condição de intercessor, porque ele já havia provado da misericórdia de Deus, do seu amor, da sua comunhão. Então ele sabia que Deus podia sim perdoar, libertar. A intercessão muda a sentença. A intercessão muda sentenças. Abraão insiste na intercessão e Deus se prontificou a mudar a sentença daquelas cidades. Deus se prontificou, se aquela cidade houvesse 10 justos, pelo menos, a não destruir a cidade por amor aos 10 justos. Mas uma vez mais eu digo que não era por conta dos justos, mas por causa da intercessão daquele justo, Abraão. Então, Abraão, Deus, ele pode mudar uma sentença por causa da intercessão de alguém. Em Êxodo, no capítulo 32, Moisés, ele está no monte, né? Os irmãos conhecem essa passagem. Ele está no monte, ali orando a Deus, buscando a Deus, durante 40 dias, recebendo da parte de Deus as tábuas da lei.
E de repente, o Senhor diz para Moisés: olha, desce, porque o povo que você deixou lá embaixo, eles estão se pervertendo e já estão adorando outros deuses. E aí Moisés desce, o Senhor fala assim para eles: Moisés, sai do meio deste povo. Porque este povo é um povo de dura cerviz. É um povo que não vale a pena investir. Sai daí no meio deles que eu vou destruí-los. E depois, posteriormente, levantarei uma nova nação a partir de você. E a Bíblia diz que Moisés começou a interceder junto a Deus pelo povo. E dizendo ao Senhor: Senhor, o que dirão de ti, que o Senhor tirou esse povo lá do Egito para que matasse-os no deserto? Como que ficaria o teu nome lá no Egito? E por fim ele foi radical na sua intercessão. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor não quiser livrar esse povo, risca o meu nome no livro da vida. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, o seu nome eu não vou riscar, porque o nome do livro da vida é riscado para aqueles que pecam. E Moisés, através da intercessão de Moisés junto a Deus, Deus fez com que o povo de Israel permanecesse vivos. Então, a intercessão, ela muda, queridos, sentenças de nação, de cidades, de famílias, de pessoas. Ela tem o poder, a capacidade de mudar a sentença. Segundo a Reis, no capítulo 19, versículo 14, fala da investida de Senaqueribe sobre Judá. O rei Senaqueribe, que era um rei da Síria, na época, a segunda Reis está registrado. E ele era um rei muito poderoso. Vinha conquistando todas as nações, um exército muito grande. E chega o momento de Judá, se acampa contra Judá. E Ezequias era o rei de Judá, da Judéia. E ele então acampou-se ali em volta de Jerusalém e começou a mandar avisos: olha, se rendam, porque ninguém tem parado de pé diante do meu exército. E ele começou a se demorar, Ezequias começou a se demorar, e ele começou a afrontar Ezequias, colocando medo, pavoro entre a população do reinado de Senaqueribe, de Ezequias. E enviava ali pessoas para falar: olha, quem é que vai livrar vocês das mãos desse grande rei? Será o Egito, aquela cana que está podre, porque eles sabiam que o Egito ainda poderiam os auxiliar. Será alguém, será algum Deus, foi capaz e poderoso de livrar as demais nações, e ele cita o nome das nações, diante do grande rei Senaqueribe. Por fim, ele escreve uma carta e envia a Ezequias para ser lido lá em alta voz, para apavorar as pessoas. E na carta dizia exatamente isso: nenhum Deus foi capaz de deter o exército de Senaqueribe. E não vai ser o Senhor. Vocês estão se apoiando no Senhor? Não vai ser o Senhor.
Ezequias entra na casa do Senhor, queridos. E ele vai buscar a Deus. E apresenta aquela carta diante de Deus. E esta carta, e ele começa a orar. E ele ora a Deus, queridos. E a oração de Ezequias, que está registrado lá em 19, versículo 14, em diante, era o seguinte: Senhor, é verdade que nenhum rei foi capaz de parar de pé diante de Senaqueribe. E nenhum Deus dessas nações foi capaz de livrá-los. Mas esses deuses dessas nações não era o Deus que é o Senhor. O Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. E ele fez uma oração intercessória pela nação de Israel, pelo povo, pelo seu reinado. E ele apresenta ao Senhor aquela carta que confrontava não só a ele, a pessoa dele, mas confrontava o próprio Deus que ele servia. E a Bíblia diz que levantou-se um profeta e disse assim: olha, pode deixar, que essa luta é para mim. E a Bíblia diz que Deus levantou e enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. Um único anjo. E ele matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Senaqueribe voltou para sua terra e lá ele foi morto. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque teve um homem que se posicionou para interceder, para orar, para buscar. Ele poderia ter se rendido, se entregado, desistido de querer enfrentar Senaqueribe. Mas ele lembrou-se que o Deus que ele servia é um Deus todo-poderoso que pode mudar sentença, aleluia, pode mudar circunstâncias. Então o Senhor, ele é poderoso para mudar circunstâncias, para mudar sentença. Lembra-se de Nínive? Cidade de Nínive, novamente a Síria. Deus levantou Jonas. A cidade de Nínive estava decretado já a destruição. O Senhor levanta Jonas e diz para Jonas: vai lá e prega para Nínive e avisa para eles que eu vou destruir. E Jonas, os irmãos sabem, conhecem a história e tal, quis fugir, depois caiu foi lançado no rio, o peixe levou ele lá, né? E aí Jonas começa a pregar na cidade de Nínive. Um dia pregando. Ele entra na cidade de Nínive, numa das avenidas principais, e começa a anunciar: esta cidade está decretada pelo Senhor a destruição. Daqui 40 dias sobrevirá a destruição sobre a cidade de Nínive. De repente chega a notícia aos ouvidos do rei, do prefeito da cidade de Nínive. E o prefeito, o rei da cidade de Nínive, ele convoca então todas as pessoas a se humilhar, a orar, a jejuar por 3 dias. E buscar a misericórdia do Senhor, porque já havia uma sentença. E a Bíblia nos diz que o Senhor usou de misericórdia e mudou a sentença da cidade de Nínive. Deus é poderoso, porque através da intercessão, da oração, da comunhão com Deus, através do jejum e da comunhão, o Senhor mudou a sentença da cidade de Nínive. A Bíblia fala sobre as famílias. Davi chega de viagem em Ziclag,
cidade onde ele morava. Chegou ali, os amalequitas tinham dado com ímpeto naquela cidade. Saqueado, colocado fogo, roubaram suas famílias, seus filhos, levaram eles embora. Davi chega juntamente com seus homens e eles têm um momento de choro, de desespero, porque qual o homem que chega na sua casa e vê que a sua casa foi roubada, saqueada, seus filhos foram levados cativos, mulher, que ele não se desespera. E ele teve um momento de desespero, houve desavença entre eles, mas a palavra de Deus fala que Davi, ele foi buscar ao Senhor, e através daquela busca ao Senhor, ele dizia: Senhor, posso eu ir atrás dos amalequitas, eu os alcançarei? E a Bíblia diz que o Senhor deu o aval: vai, Davi. E Davi já estava cansado. Os homens que estavam com eles estavam cansados. Mas eles se levantaram, queridos, assim mesmo, e foram atrás dos amalequitas. E a Bíblia diz que eles alcançaram os amalequitas. E eles conseguiram destruir o inimigo e trouxeram de volta as suas famílias. Por quê? Porque eles buscaram orientação em Deus. Uma intercessão de um homem, de um pai de família. Ela tem poder para mudar circunstâncias entre os seus filhos e sua esposa, sua casa e o seu lar. Pessoas, queridos. Pessoas. Quantas foram as reversões de sentenças na vida de pessoas, quando buscaram em Deus e intercederam? Ezequias, mesmo rei citado agora há pouco. A Bíblia diz que Elias foi até ele e ele ficou doente e falou assim: põe a sua casa em ordem, porque o Senhor vai te matar. Você não vai viver. Você vai morrer. Ele virou-se o seu rosto à parede e começou a clamar a Deus, a chorar e clamar ao Senhor. E buscar a Deus e se humilhar diante de Deus. Intercedendo por si mesmo, ele dizia: Senhor, até aqui eu tenho te servido. Eu tenho praticado obras que o Senhor pediu para que eu praticasse. Muda essa sentença. E a Bíblia diz que ainda quando Elias não tinha nem saído do palácio, o Senhor disse assim: vai lá, Elias, volta até Ezequias, porque ele está se humilhando diante de mim. E 15 anos mais acrescentou na vida de Ezequias, mudando a sentença. Nós vemos, por exemplo, no ministério de Jesus, homens que estavam sentenciados a viverem cegos pelo resto da vida, como o cego de Jericó. Mas um dia ele resolveu e atendeu primeiro o desejo do seu coração, o clamor do seu coração, de buscar a Cristo. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele gritava e ele intercedia, ainda que tivesse oposição dos próprios discípulos de Cristo. Mas o Senhor o ouviu. E o Senhor o fez levantar e ir até ele. E o Senhor mudou e reverteu aquela situação, porque ele decidiu clamar ao Senhor, interceder pela sua própria vida. Quantos são os paralíticos
que poderiam ter morrido paralítico, mas que foi mudada a sentença. Porque alguém, ou a própria pessoa, resolveu buscar em Cristo, através da intercessão, da oração e da comunhão, a mudança daquela circunstância, e o milagre acontecia. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, deixa eu ir lá em Atos. Atos 12, no versículo 5. Aliás, do versículo 5 em diante. A igreja crescia. Se levantou Herodes e começou a perseguir a igreja. Prendeu alguns discípulos. Tiago, ele executou ao fio da espada. E a Bíblia diz que Pedro estava preso, porque aquela execução tinha agradado os judeus e Pedro ficou preso para ser executado posteriormente. Entre 4 soldados, num tronco amarrado. Não havia possibilidade de Pedro sair daquela situação. E Pedro estava ali, estava até tranquilo, talvez até pensando consigo mesmo: poxa, que bom, vou encontrar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que a igreja intercedia incessantemente pela vida de Pedro. Orava incessantemente. E aí o Senhor envia um anjo lá na cadeia, acorda Pedro que estava dormindo e faz os soldados dormirem. Abre as correntes como nenhum. Primeira vez que foi, acredito que deve ter copiado lá o portão automático. O Senhor apertou o automático do portão da cadeia de Herodes e o portão se abriu. E Pedro saiu. O poder da intercessão, queridos. Nós nos esquecemos o poder e a autoridade da parte de Deus para agir no nosso meio. Deus é poderoso para mudar circunstâncias de nações, circunstâncias de cidades, de famílias e de pessoas. A intercessão da vitória na batalha. Êxodo capítulo 17. Versículo 8 a 13. Interessante essa passagem. A intercessão da vitória na batalha. (17:8) 17:8 em diante diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Vou ler aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou a Moisés, a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque.
Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Queridos, toda batalha, antes de ser vencida aqui embaixo, ela tem que ser vencida no alto, no monte. Não existe batalha que nós vencemos sem antes ser vencida no alto. Nós vivemos dias, queridos, em meio à guerra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno. Nós vivemos dias em meio à guerra. Os amalequitas têm atacado o povo de Deus, como atacou o povo de Deus lá atrás. E Moisés, por sua vez, ele tinha essa compreensão, que a guerra poderia ser vencida, mas através da sua intercessão. E ele então fala para Josué: você vai para o campo de batalha, mas eu, Arão e Hur vamos para o cimo do monte, para o alto do monte, simbolizando que ele iria buscar a Deus, que ele iria estar batalhando no espiritual. Quando ele erguia as mãos e ele intercedia por aqueles que estavam no campo de batalha, Josué avançava. Josué ganhava a batalha. Quando as mãos dele se cansou, que ele teve que baixar as mãos, Josué perdia a batalha. Arão e Hur, percebendo que Josué lá embaixo perdia a batalha, colocaram pedras nas suas mãos e sustentaram as suas mãos para o alto, até que a batalha fosse vencida por completo. Queridos, não existe batalha grande ou vencida por completo, se antes não for vencida no Senhor. Como eu disse, nós vivemos dias, queridos, de guerra, que o diabo ele vem investindo no meio do povo de Deus para matar, para roubar, para destruir. Ataca a família, levando o filho à droga, levando os filhos à prostituição. Ataca os casamentos, trazendo para dentro dos casamentos frieza, trazendo discussão, brigas, contenda. Ataca a vida financeira, trazendo a miséria, trazendo o desemprego, as dívidas, as desavenças. Ataca a vida espiritual, minguando as forças espirituais. Queridos, e muitos de nós, e muitas das pessoas que são de Deus, eles têm sido destruídos e são passivos a isso. Não tem reação, não reage, queridos. Pessoas que não têm mais reação, não quer ir na força do braço, quer ir. Querido, Josué, não foi Josué que ganhou a batalha no campo de batalha, mas foi Moisés que ganhou a batalha na intercessão.
Não adianta você querer lutar com a força dos seus braços, usando de estratégia, usando de situações, de jeitinho daqui e dali, queridos. Se você não for para o cimo do monte, buscar a Deus, erguer as suas mãos e entrar em batalha, não vai haver batalha ganha. Não existe batalha ganha, queridos. Você não pode ganhar. Você não pode se levantar dessa situação se você não se propor a buscar, a ganhar essa batalha no alto. A entrar em um lugar alto. Famílias são destruídas, queridos. Quantas são as famílias destruídas, minguadas a sua fé? Vidas são destruídas. Quantas vidas todos os dias são ceifadas? Porque vem o ataque dos amalequitas. E a pessoa recebe aquele ataque do amalequita, queridos. E ele não tem reação, ela não tem reação. E aí o inimigo vem e mingua, e vai minguando as forças cada vez mais. Mas quando qualquer um, por mais pequeno que seja, queridos, entende o espiritual, e ele vai para o cimo do monte, e ele vai se levantar, e vai começar a guerrear no mundo espiritual, dizer assim, olha não, aqui a minha família é do Senhor, eu consagro ao Senhor, eu escondo a minha família debaixo da cruz, debaixo do sangue do Senhor, a minha descendência do Senhor, o diabo não pode tocar, o diabo não vai roubar, não vai matar, eu repreendo, eu paraliso, e ele vai batalhando, vai lutando no mundo espiritual, queridos. Deixa de discutir mais, queridos. Deixa de falar muito da vida dos outros, de reclamar, de murmurar, e comece a buscar e a batalhar, e você vai ver a vitória da parte do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Porque às vezes a pessoa reclama, vem a investida e rouba um filho. Filho vai para a droga, vai para a prostituição, vai para as más companhias. Aí, em vez da pessoa se juntar com aqueles que estão ali e falar, não, vamos guerrear. Não podemos aceitar. E muitas pessoas começam a reclamar, aí reclama do marido, reclama do filho, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama disso, daquilo. Reclama de si mesmo, e reclama de Deus, por que Deus está permitindo isso, por que Deus? Quando há sinais, queridos, do ataque do inimigo, você já tem que armar a sua trincheira. Não podemos, querido, de forma nenhuma aceitar a destruição passivamente. Você tem um Deus, serve um Deus que não é o Deus das nações de Senaqueribe que ele destruiu, que não pôde parar em pé diante dele. Não, queridos, você não serve um Deus que não pode falar, não pode cheirar, não pode ver. Eu sirvo um Deus que é o Deus de Abraão, que ele chega, ele revela, olha, eu vou destruir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você tem autoridade para influenciar no céu, para mudar a sentença. Agora, quando nós temos essa autoridade, queridos, e nós não a compreendemos e tomamos posse, nós acabamos não usando dessa autoridade. E não usar dessa autoridade é entregar a batalha nas mãos do inimigo. A Bíblia fala dos valentes de Davi. E é interessante, lá em 2 Samuel, no capítulo 23, deixa eu dar uma olhadinha com os irmãos. 2 Samuel 23,
no versículo 9, é 2 Samuel 23, 9. Diz assim, do 8 em diante. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe, Basebete, filho de Taquenone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele veio Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor afetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Isso muito nos ensina, queridos, espiritualmente falando. Nós vemos esses 2 homens, e os 2, queridos, viveu a situação semelhante. Os filisteus se levantaram contra eles, a batalha era travada, os soldados ficaram com medo e fugiram. Os soldados de Israel fugiram. E um deles parou, disse: não vou fugir. Eu não vou entregar a minha família, minha vida, as minhas coisas nas mãos dos filisteus. E ele começou então a guerrear, a batalhar, com a espada na mão. Tão fortemente ele estava tão disposto a batalhar, que a sua mão ficou grudada na espada até o final da batalha. E o Senhor, através desta batalha, queridos, do posicionamento, o Senhor deu grande livramento a Israel. E depois eles voltaram aonde ele estava, só para saquear. Então, o que eu entendo aqui, queridos? É que nós temos uma espada. A Bíblia diz que a espada, que a palavra do Senhor é a espada de 2 gumes, que corta e divide juntas e medulas, alma e espírito. E é através dessa espada, queridos, é que nós temos condições de guerrear. E de nos posicionarmos no mundo espiritual para defender o que é nosso. Você tem essa autoridade, querido. Os filhos são teus, a família é sua, a sua vida financeira, a sua vida conjugal é sua, querido. Você vai entregar na mão dos inimigos? Você vai permitir que os filisteus venham, que roubam, que levam seus filhos para ser escravo nas drogas, na bebida, na prostituição? Você vai permitir que o seu casamento vai de água abaixo, que você vai permitir que outra pessoa venha entrar no seu relacionamento? Você vai abrir mão daquilo que Deus lhe deu? Sendo que você tem a espada de 2 gumes. E você não pode ser covarde, queridos. Porque muita gente tem se acovardado diante da batalha, diante da luta, diante da guerra, querendo colocar aí em um e em outro a culpa. Mas a culpa não é de um e de outro, querido. Você é soldado.
A Bíblia diz que o bom soldado não se embaraça com as coisas deste mundo. Tem muita gente embaraçada, querido, não consegue lutar, não consegue guerrear. Por quê? Porque não tem tempo mais para interceder, para orar, para buscar, para se consagrar pelos seus filhos, para se consagrar pela sua casa, para buscar a Deus pela sua família, para buscar a Deus pelas suas finanças. Vai lá no banco, empresta dinheiro, vai lá no vizinho pedir favor, mas não tem coragem de se posicionar e buscar ao Senhor e batalhar e guerrear e impedir que o inimigo roube. Samar, todo mundo fugiu. Tinha um campo de lentilha. Mas era dele. Ele se posicionou no meio do campo de lentilha. E ele ali, queridos, guerreou. Os soldados todos fugiram. Talvez você viva a situação em que você não tenha nem Ur nem Arão do seu lado. Que você fique sozinho. Que você fique sozinha. Mas isso não determina a sua derrota, queridos. Isso não determina que você é um derrotado. Isso só significa que Deus está te desafiando para defender o que é seu, o que Ele colocou em suas mãos para administrar nesta terra. E Ele quer que você se levante como Samar. Se posicione, mas eu não tenho nada, sou um campo de lentilha, mas é meu e o diabo não vai me roubar. O filho é meu, a filha é minha, a vida é minha, o emprego é meu, e eu não vou permitir o diabo roubar, destruir. Não, eu vou me posicionar, eu vou guerrear. E a Bíblia diz que o Senhor não foi ele que ganhou a guerra, querido. Foi o Senhor, deu a ele um grande livramento a todo Israel naquele dia. Por causa de uma pessoa, de um soldado. Por causa de você, queridos, Deus pode livrar toda a sua família. Deus pode guardar os seus. Deus pode mudar circunstâncias. A intercessão, ela ressuscita mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 39 a 41, fala de Pedro e Dorcas. Pedro estava numa cidade, Dorcas havia morrido. Uma mulher que fazia boas obras. E aí veio aquelas pessoas que eram beneficiadas por ela, até Pedro, e disseram a Pedro, olha, tudo o que ela fazia. E Pedro vai até a casa desta mulher. E a Bíblia diz, depois você pode ler, aqui em Atos 9, 39. Vamos ver, né? Tem um tempinho aqui, eu vou ver com vocês. Atos 9, 39 a 41. Diz assim. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou
E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. A intercessão, queridos, de um homem carrega o poder de ressuscitar mortos. De ressuscitar mortos. Segundo a Reis, tem uma história parecida com uma mulher sunamita. O filho dela tinha morrido, ela vai até Eliseu. E Eliseu fala para Geazi: leva lá o bordão, põe sobre ele. O menino estava morto. E ele foi e colocou sobre ele e tal, mas não significa que a pessoa que carrega o bordão, ele carrega a autoridade da parte de Deus. E Eliseu já era meio que pervertido, não deu certo. Volta e aí Eliseu vai até a casa e pega aquele menino, coloca num quarto à parte. E a Bíblia diz que ele começa a interceder e orar pelo menino. Se deita sobre o menino se aquece. E ele volta a interceder e a orar. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 32. E ele volta a se colocar sobre o menino sobre ele. E o menino então volta à vida novamente. E espirra por 7 vezes e é entregue de volta à sua mãe. A intercessão tem o poder de ressuscitar mortos, queridos. Quem está morto na sua família? Fala para mim. É o marido? É o filho? É o parente? Quem que não tem vida? Eu quero te dizer, queridos, que esses que não têm vida, a Bíblia diz que as pedras estão clamando. Às vezes nós intercedemos e choramos e oramos por famílias que perdeu uma pessoa, que morreu uma pessoa, que foi sepultada. Mas é muito comum nós não intercedermos por aqueles que são dos nossos, que às vezes até amamos. Mas nós não intercedemos por aquele que está morto. E as circunstâncias nos mostram que às vezes nós não ligamos. Porque não há busca, não há intercessão, não há joelho, queridos, no chão. Pedro chegou, se prostrou e buscou. E Dorcas recebeu a vida. Se você hoje está aqui e diz ter vida com Cristo, é porque alguém se prostrou, teve comunhão, orou, clamou, intercedeu por você. E você recebeu vida. E agora, queridos, a quanto a nós temos que fazer a nossa parte, interceder, buscar, porque há muitos mortos que já estão mortos, que já não respiram mais vida, que já não tem mais temor, que não tem nem mesmo esperança de nada. A intercessão tem o poder de ressuscitar mortos, queridos.
A igreja só pode triunfar de joelhos. Nós só podemos avançar de joelhos. A igreja só pode vencer guerras de joelhos. E quando eu falo igreja, não uma comunidade, igreja eu, você, nós só podemos avançar, nós só podemos ter êxodo, nós só podemos conquistar, nós só podemos defender o que é nosso, de joelhos no chão e de mãos erguidas para os céus. Intercedendo, buscando, clamando ao Senhor. Deixa eu falar para você que não tem nem o costume de orar, de buscar, que talvez vivam uma vida derrotada, destruída, mas é porque, queridos, você está tão preocupado com a base, com o chão, com o lugar onde você está para batalhar, e se esqueceu que há um lugar em Deus, que a batalha tem que ser ganha primeiro. A sua vida espiritual pode ser restaurada, liberta, transformada. Você pode mudar a circunstância da sua família, da sua vida. Você pode mudar e até ressuscitar mortos, quando você se posicionar e ir para o lugar de batalha verdadeiramente, o lugar de intercessão, de oração. Como seria bom, queridos, se nós como igreja entendêssemos isso. Se nós como igreja pudéssemos abrir mão de muitos besterols, internet, televisão, entretenimentos, para se aplicar na oração e na intercessão. Você pode ter certeza, queridos, que nós seríamos muito mais vencedores do que nós somos agora. Esse período que nós vivemos, queridos, é um tempo de imediatismo. Mas em Deus, queridos, o tempo, ele não pode ser um tempo abreviado demais. Porque é como uma semente lançada à terra. Se você não a cobre e não a coloca na profundidade certa, ela não vai germinar, não vai crescer. E às vezes, quando ela está superficial, ela até cresce, mas na primeira tempestade, ela é arrancada. Então, queridos, o Senhor nos chama para um tempo maior de intercessão. Quais são as batalhas que você tem para enfrentar? Quanto tempo você tem orado, buscado a Deus, guerreado no mundo espiritual por essas batalhas? Qual é o período de oração que você tira cotidianamente para ganhar essas guerras? Ah, bispo, você não sabe a minha vida, que corrido que é. Pois é. Todos nós temos vida corrida, querido. Mas se você se apressar em buscar a Deus, você pode ter certeza que Deus não vai se apressar em te socorrer. Mas se você se demorar buscando a Deus, você pode ter certeza que Deus vai se apressar em te socorrer, em te dar a vitória para a sua vida. Deixa eu te falar mais uma vez. Se você tem se apressado ou se apressar para buscar a Deus, você pode ter certeza que você não vai ter um Deus apressado por te socorrer.
Mas se você se demorar em buscar ao Senhor, em clamar ao Senhor, em se dedicar ao Senhor, Deus, por sua vez, vai se apressar em te socorrer, em te dar a vitória. Nós só podemos avançar de joelhos, queridos. O inimigo só terá êxito sobre a nação, família, cidade, pessoas, se abandonarmos a consagração, a intercessão. E o nosso desafio hoje, neste mundo digitalizado, é desligar os celulares, os computadores, e entrar em oração e voltar para os joelhos. E a única arma que o diabo teme, é os joelhos no chão, é a consagração, é a intercessão. Porque esta é verdadeiramente a única arma. É a única coisa que o diabo teme, querido. Você acha que o diabo vai temer essas frasinhas que você põe lá no Facebook? Ah, Deus está contigo, não sei o quê. Ele quer que você fique nessa mesmo. Ele quer que você continue 2, 3 horas no celular. Ele quer que você continue na rede social, que você fique viciado, só para roubar o seu tempo, querido. Ah, mas eu falo das coisas de Deus. Ele quer, é isso mesmo. Você acha que ele vai temer isso aí? Ele não vai temer isso, queridos. Ele só muda as circunstâncias, vem no socorro, a partir de uma igreja que ora, que busca e clama ao Senhor. Eu quero encerrar dizendo testemunho sobre a Coreia do Norte. Não sei se foi hoje, eu citei aqui, acho que foi de manhã. Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte ficou arrasada, destruída. O governo, tudo uma miséria. Virou uma favela. A Coreia do Norte, uma grande favela. As pessoas viviam na miséria, sem dinheiro. E a igreja então decidiu uma coisa: a buscar a Deus, a se consagrar. E eles, então, a igreja começou em uma igreja. Eles começaram a fazer cultos na madrugada, 4 horas da manhã. E eles iam todos os dias, 4 horas da manhã. De uma igreja foi passando para outra igreja. E eles oravam pela nação e clamavam a Deus pelos governantes. E eu vi um testemunho, a pessoa dizendo o seguinte, que aquilo ali tornou-se comum em todas as igrejas. E os governantes tiveram uma ideia de população, de moradia, para a população mesmo ir construindo. E eles foram investindo, e a igreja orando, e o país avançando e sendo abençoado. A Coreia do Norte hoje, ela é do tamanho de Pernambuco, se não me engano, é a 8ª nação mais rica do mundo. E até hoje, queridos, é uma das nações que mais busca a Deus. E as igrejas e todas as pessoas têm o costume de ir para a igreja nos cultos 4 horas da manhã. E orar até o momento de ir para o trabalho. E a Coreia do Norte, a Coreia do Sul hoje, ela é protagonista até mesmo de reconciliação com a Coreia do Norte, até com os Estados Unidos. Por quê? Porque a igreja resolveu orar, se consagrar, interceder. Quando nós nos posicionarmos, queridos, como Deus quer que nós nos posicionemos, você pode ter certeza, você tem autoridade. Você tem a autoridade dos céus para intervir junto a Deus
e Deus, por sua vez, mudar circunstâncias, mudar coisas, transformar, ressuscitar, abençoar. A igreja só avança de joelhos no chão. Fica de pé, em nome de Jesus.